Olá, você está no canal da Editora Letraria. Eu sou a Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e sou responsável pela equipe de revisão aqui da editora. Hoje a gente vai falar para vocês sobre a diferença entre o senão escrito junto e senão escrito separado. Se você quer entender melhor essa diferença e não errar mais, assista esse vídeo até o final. Senão junto é uma conjunção, é uma palavra só, e ele traz uma ideia de oposição. Então a gente pode substituir o senão por mas, porém, de outro modo, do contrário. Então, por exemplo, na frase fale alto, senão ninguém vai ouvir, a gente pode substituir esse senão por do contrário. Fale alto, do contrário, ninguém vai ouvir. Nesse caso, a gente sabe que a palavra senão é escrita junto, é uma palavra só, porque é o sinônimo de contrário. Já o senão separado, a gente precisa entender que ele é composto de duas palavras. A gente tem o se, que indica uma hipótese, uma possibilidade, e a gente tem o não, que é um advérbio de negação. Então, nesse caso, a gente poderia substituir o se não separado por caso não, quando não. Então, quando a gente for fazer essa troca por um sinônimo, a gente vai perceber que o não se mantém e o se é a condição, do mesmo modo que caso é a condição. Então, eu dizer se não ou caso não tem o mesmo sentido. Usando o exemplo da frase anterior, fale alto, senão ninguém vai ouvir, em que a gente usou o senão junto, a gente poderia construir a frase da seguinte forma: se não falar alto, ninguém vai te ouvir. Como o não é um advérbio de negação, a gente vai reparar também que ele sempre vai estar junto de um verbo. Por isso ele é um advérbio, ele serve para modificar o verbo. Então, se não falar alto, a gente tem o verbo falar e o não que está modificando esse verbo. Então, eu poderia também substituir por caso não fale alto, ninguém vai ouvir. Nesse caso, a gente percebe que teve uma mudança também no modo do verbo, né? Se não falar alto, a gente tem o verbo no infinitivo. Caso não fale alto, o verbo está no subjuntivo. A gente vai ter que fazer uma pequena adaptação no verbo. Tá, e aí como que eu vou saber a diferença? Na hora da escrita, como que eu vou lembrar se eu tenho que escrever junto ou se eu tenho que escrever separado? A primeira dica é substituir por um sinônimo. Então, se você conseguir substituir por do contrário, você vai usar o senão junto. Se você conseguir substituir por caso não, você vai usar o senão separado. Uma outra forma da gente perceber quando o senão é escrito separado é colocar entre o se e o não uma outra palavra. Então, por exemplo, se não falar alto, ninguém vai te ouvir. Eu posso inserir um você. Se você não falar alto, ninguém vai te ouvir. Então aí eu percebo que o se e o não, eles estão separados e têm uma função diferente. Uma segunda dica para a gente perceber a diferença é substituir pela ideia contrária. Então, por exemplo, se não comer, ficará fraco. Posso usar de novo a primeira dica e pensar que eu vou colocar um você no meio. Então, se você não comer, ficará fraco. Então, eu sei que o se não, ele está separado. Ou posso pensar qual seria o contrário, se eu tirar o não. Se comer, ficará forte, por exemplo. Então eu consigo construir a frase da mesma maneira, só tirando não. Então significa que aquele não é um advérbio de negação que está modificando o verbo que vem depois. E não que aquela estrutura é uma palavra só, que seria o caso do senão junto. Então, usando esse mesmo exemplo, se não comer, ficará fraco, vamos pensar se seria possível usar a primeira dica, que é substituir por um sinônimo. O sinônimo do senão junto é do contrário. Então, eu poderia construir a frase simplesmente assim: do contrário, ficará fraco? Não, porque essa frase não faria sentido. Estaria faltando algum outro verbo, alguma outra oração. Do contrário, o quê? Então, percebendo que a frase ficou sem sentido, eu percebo que o correto é o senão separado. Se não comer, ficará fraco. Ou, se você não comer, ficará fraco. Consegui colocar o você entre o se e o não, então significa que eles são separados. Na escrita, tem alguns casos em que a única diferença entre o senão junto e o senão separado vai ser marcada pela vírgula. Então, por exemplo, chegue cedo, vírgula, senão, vírgula, vai perder o trem. Essa segunda vírgula que vem depois do não, ela está substituindo o chegar. Então, chegue cedo,
Se não chegar, perderá o trem. Nesse caso, funciona também eu tentar colocar o você no meio, então chegue cedo. Se você não chegar, perderá o trem. E funciona também se eu substituir o se não por caso não. Chegue cedo. Caso não chegue, perderá o trem. Nesse caso, a gente tem uma vírgula antes do se, chegue cedo, vírgula, se não, vírgula, e uma vírgula depois do não. Se a gente fosse usar o se não junto nesse mesmo exemplo, não existiria uma vírgula depois do não. Então, por exemplo, chegue cedo, vírgula, senão vai perder o trem. Nesse caso, a gente poderia trocar o se não junto por do contrário. Chegue cedo, do contrário, perderá o trem. Bom, então para resumir essa diferença, a gente sempre tem que lembrar dessas duas dicas. A primeira é substituir por um sinônimo, então se eu conseguir trocar por do contrário, por mas, por porém, é o se não junto. Se eu conseguir trocar por caso não ou quando não, é o se não separado, porque eu estou substituindo só o se, o não se mantém. Então, em vez de dizer se não, eu vou dizer caso não. E a segunda dica é tentar colocar uma palavra entre o se e o não. Se couber essa palavra, significa que eles são separados. Então, nesse exemplo, se não chegar cedo, perderá o trem, eu poderia colocar o você. Se você não chegar cedo, perderá o trem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido a diferença. Se inscreva no nosso canal para que a gente consiga produzir mais conteúdo e trazer mais dicas para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um like. Obrigada!